antes nós éramos mães, a gente não tinha outra escolha. Um dia a gente ganhou alguém para seguir como modelo, como as meninas literalmente mostram Looking Up To, olhando para Barbie em uma das primeiras cenas do filme. Esse modelo dizia que nós podíamos cuidar só de nós mesmas, ter nossas próprias histórias, assim como os meninos já tinham as deles. Agora a gente sabe para o que essas meninas olhavam, mas o que elas viam de fato? A Barbie podia ter todas aquelas carreiras super legais e no começo só tinha um tipo de Barbie. Então aquele estilo de vida só podia ser alcançado por aquele tipo de pessoa? Me parece razoável pensar que aconteceria uma comparação e uma tentativa de aproximação estética, porque em um mercado onde falta representatividade feminina, a existência de um único modelo é também a existência de um único exemplo de como todo o resto deveria ser. Nesse caso, de como todas as mulheres deveriam ser. E se esse é o único exemplo, então talvez tenha um motivo para isso. Talvez, só tendo aquela estética específica, a vida da Barbie seria possível. Então me parece razoável pensar também que as crianças da época veriam na Barbie tudo o que elas tinham e o que não tinham. E o que não tinham poderia ser o que faltava para terem a vida que a Barbie fazia parecer possível. Até porque nunca foi novidade como as várias opções de carreira e estilo de vida da Barbie costumam ser ocupadas por homens na vida real. Homens sempre tiveram tudo, mas para as mulheres, a chance de chegar nesse lugar de possibilidades era algo relativamente novo, então a Barbie serviria como exemplo de pessoa que poderia ocupar esses lugares na sociedade, mesmo que ela não fosse real. É muita coisa que uma criança pode ver, mesmo que ela não saiba explicar com grandes palavras e descrever como isso pode afetá-la. Mas tudo isso é loucura, né? Crianças nem reparam nessas coisas. Elas não pegam esses sinais, as semelhanças, as características que se repetem e viram padrões. Sem contar que, honestamente, principalmente hoje, as mulheres já conseguiram tudo o que queriam ter. Então a gente nem precisa se preocupar com nada disso. A gente já alcançou a igualdade entre gêneros e a gente foi tão longe que, na verdade, agora os homens estão em desvantagem. Eles tentam tanto, mas nunca são bons o suficiente. E a vida deles gira em torno de nós, mulheres. Eles fazem tudo por nós. Morreriam por nós. Porque eles amam a gente independente de viverem numa sociedade que só pensa em mulheres. E tudo isso é verdade na Barbie Land, que é possivelmente o lugar que os homens imaginam quando fazem esse tipo de discurso para tentarem diminuir a importância do feminismo de hoje. A gente tem a Greta Gerwig na direção, Margot Robbie como Barbie, América Ferreira como Glória e o Ryan Gosling como Ken. E nesse momento faço justiça, ele não será esquecido, o Alan, interpretado pelo Michael Cera. E pra mim, eu vou citar, junto com o cast, a paleta de cores também parece que foi uma atriz paga. Eu sei que as cores estão aí em todos os brinquedos para serem reproduzidas, acertar os tons é o mínimo que eles podiam ter feito, mas pra minha criança interior, que tá ainda muito bem viva, pareceu uma coisa mágica. Então, meus parabéns para os responsáveis. E assim como tudo é plástico e faz de conta na Barbie Land, os problemas do feminismo estarem resolvidos também é uma fantasia. Quando que uma mulher pode ganhar um prêmio e dizer que, de fato, trabalhou tão duro e que merece ele? Quando alguém elogia uma mulher e ela pode concordar em paz com o elogio? E se ela for uma figura pública, então? E como figura pública, uma pessoa tem tanta privacidade quanto as casas da Barbie têm paredes externas. Nesses casos, essas mulheres seriam chamadas de arrogantes, prepotentes e muito provavelmente teriam o valor dos seus trabalhos diminuído como tentativa de punição. A gente já conhece muito bem essa história. É esperado pela nossa sociedade patriarcal que as mulheres aceitem elogios timidamente, como se não fossem merecidos, mas sim atos de caridade feitos por homens muito bondosos.
E falando nisso, a primeira vez que a gente vê problemas acontecerem na Barbie Land é quando os Kens aparecem pela primeira vez. Porque eles mal conseguem evitar aquela básica competição masculina. A competição masculina deles reflete a nossa competição feminina, instaurada pelo patriarcado. Mas a competição masculina também existe aqui, ainda que um pouco diferente. Da mesma forma que os Kens competem entre si pela atenção da Barbie, eles estão acima de tudo competindo por atenção entre eles mesmos. E isso os homens do nosso mundo fazem muito bem. Eles estão sempre tentando se sobressair uns aos outros. Para eles, validação masculina é tudo em uma realidade onde tantos deles estão envolvidos por uma vida inteira de crenças tóxicas. São tóxicas tanto para os outros como para eles mesmos. Todas as vezes que o Ken diz respeito aos pedidos da Barbie, são motivados pela busca dessa validação masculina. Não é a Barbie que ele quer de fato ganhar, mas sim o respeito de outros Kens. Se vocês acharem qualquer semelhança com a realidade, saibam que não é mera coincidência. Se você viver todos os dias uma vida que não te traz satisfação, uma hora você vai se perguntar sobre a morte. E se outras pessoas também pensam sobre isso. E isso pode acontecer independente do gênero, mas eu não acharia super surpreendente se as mulheres pensarem nisso antes na vida que o gênero oposto. Se você foi criada para ser um acessório na vida de outra pessoa, eu acho que pensar sobre o fim, sobre a morte, é um caminho muito natural dos pensamentos. Não faz muito tempo que, de forma geral, as crianças nascidas mulheres eram criadas unicamente para servirem de esposas, tendo como valor principal um corpo capaz de gerar pessoas e que essas pessoas sejam meninos, por favor. E nem mesmo essa capacidade de concepção era suficiente. Os pais precisavam poder pagar para que um homem considerasse a possibilidade de ter a mulher como esposa. E o valor da mulher acabava aí. As mulheres eram vistas como seres incapazes de pensarem por conta própria, de terem uma vida independente dos desejos e planos masculinos. As mulheres deviam ser apenas corpos que carregam a futura geração. A futura geração dos homens, corpos que carregam a continuidade do sobrenome deles. Isso não faz muito tempo mesmo, e ainda é a realidade de muitas mulheres por aí. Sem dúvida, não faz tempo suficiente para essa sociedade ainda acostumada a ver mulheres como menos dignas e que ainda tenta evitar que a gente vire uma grande ameaça. Inclusive, sempre viram a gente como menos ou só queriam que a gente acreditasse que somos menos. Dessa forma, pensar no propósito das nossas vidas gera uma crise existencial fácil, que não é só a Barbie que começa a ter, mas que o Ken também lida do jeito dele, eventualmente lá no final do filme. Porque, não se esqueçam, a Barbie Land espelha a nossa realidade, e assim como o Ken foi criado como um acessório para Barbie, tem um pessoal aí que conseguiu a artimanha de espalhar para o mundo todo a crença de que a mulher foi criada da costela de um homem, unicamente para ser companheira dele. É um tal de Adão, enfim, é um acessório comprado à parte. E do mesmo modo que o Ken é só o namorado da Barbie, a gente já perdeu as contas de quantas vezes uma mulher foi referida como a esposa ou a namorada de fulano de tal. Mesmo que essa mulher tenha reconhecimento pelo seu próprio trabalho. Uma coisa que eu quero muito comentar é como os diálogos que se passam na Barbie Land se parecem tanto com as conversas que as crianças realmente têm quando elas estão brincando. Porque são falas simples e muito honestas também. E eu dei uma risada sincera com aquela conversa que o Ken teve com a Barbie sobre ele passar a noite na casa dela. E ela fala, mas por quê? E aí ele, não sei, isso é o que namorados fazem. E aí ela, mas pra fazer o quê? Aí ele, eu não sei realmente.
Que é totalmente o que uma criança diria, sabendo que as pessoas de fato passam a noite na casa umas das outras, mas elas não fazem ideia do que está acontecendo. E aí depois disso, a Barbie ainda responde pra ele: "Ah, mas eu não quero você aqui." Resposta bem honesta, bem no estilo infância. Roteiro 10 de 10, 100%, muito bom. Mas aí a gente volta pra competição masculina, porque o Ken pergunta se a Barbie não quer que ele fique com ela por causa do outro Ken. E a Barbie tem que dizer, tem que explicar que eles são só amigos, que aquela é a casa dos sonhos dela, é o lugar dela, etc. E aí a câmera corta para a entrada da casa com todas as outras Barbies esperando, que aumenta significativamente o absurdo da insegurança do Ken, que pareceu, infelizmente, muito real. Mesmo quando uma mulher tem claramente os seus próprios interesses e as coisas que geram a sua própria opinião, sempre tem um Ken que não consegue processar essa possibilidade, porque como ela ousa ter uma vida que não gira em torno dele? Quando a Barbie estereótipo precisa de ajuda, ela procura a Barbie estranha. E me parece que são essas mulheres ditas esquisitas que costumam estar abertas para ajudar outras mulheres que sofrem o que elas provavelmente já sofreram. Talvez quem vive a dor acolhe como gostaria de ter sido acolhida. E talvez sejam essas mulheres que abrem os olhos das demais, como a Barbie estranha diz. Todas nós fazemos parte da brincadeira de alguém. Que em inglês também tem um duplo sentido, né? Podendo ser manipulação, ou seja, todas somos manipuladas por alguém. E uma das formas que o patriarcado brinca com a gente é tentando dar essa sensação de poder de escolha. E de novo é a Barbie estranha que diz: eu só te dei uma opção para você ter uma sensação de controle. Mas e no nosso mundo? Quando isso acontece? Quando a gente é contratada para a mesma posição que outro homem, mas ele recebe um salário mais alto que o nosso? Ou quando o nosso corpo é nosso só até certo ponto, porque a gente não tem liberdade real de escolha de como ou não sermos, ou do que ou não carregarmos dentro de nós? Quando mulheres podem aplicar para vagas de trabalho, mas homens são preferíveis porque, por exemplo, a mulher engravida, como disse o Voldemort, não o Voldemort, mas você sabe quem. Quando a Barbie, que não teve escolha, está se despedindo de todo mundo para consertar os problemas no mundo real, ela diz claramente que essa jornada ela tem que fazer sozinha. Mas isso não é escutado, e mais uma vez o limite que ela impõe é ignorado pelo Ken, que entra no carro dela sem ela saber. Na vida real seria assustador o suficiente para capotar um carro. Ele diz com todas as letras que ele não pode ficar para trás, e que a Barbie não pode fazer ele parecer chato pro outro Ken. Porque lembrem, os Kens querem parecer o máximo para os outros Kens. E como é de costume de se ver no nosso mundo, a Barbie cede, mas não sem antes tentar fazer ele se sentir bem, dizendo que o outro Ken nem é legal. Assim como faria a mãe de alguém. De novo, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E quando a gente passa pelo letreiro da Barbie Land, a gente vê que ele espelha o de Hollywood, que é outro mundo perfeito, que não é exatamente assim por trás das cortinas. Não são todos os homens, mas é sempre um homem. No nosso mundo, as mulheres precisam trabalhar o dobro com um sorriso no rosto para terem algum reconhecimento. E se a maioria dos homens trocassem de lugar com a gente, eles não durariam 5 segundos sorrindo. E olha que mesmo se algum estranho simpático na rua pedisse um sorriso. E se vocês quiserem visualizar essa situação hipotética, é só verem as cenas da viagem da Barbie Land para o mundo real e como a Barbie e o Ken lidaram com essa viagem. Durante todo o caminho, a Barbie vai à frente do Ken, literalmente guiando, porque essa é a jornada dela. Enquanto isso, ele vai atrás como apoio, que é o que ele disse que faria. É difícil de não notar que na transição para o mundo real, o Ken passa à frente da Barbie. E ela também sente imediatamente que tem alguma coisa errada com esse mundo. Até as mulheres que à primeira vista pareciam ser
simpáticas, como na Barbie Land, riem de como os dois estão vestidos, como que ridicularizando eles. E é uma coisa muito boba se comparado aos olhares invasivos e os comentários sexistas. E claro que, assim como na vida real, o Ken não percebe o que está acontecendo bem debaixo do nariz dele. Ele aproveita a atenção que ele está recebendo dos outros homens e não percebe que esse reconhecimento acontece porque, para esses homens, a mulher ao lado do Ken é uma posse que ele está mostrando em público. E aí a Barbie dá um soco bem bonito no homem que achou que assédio verbal era pouco e passou pro físico mesmo. Foi uma reação extremamente natural, mas a gente sabe que na vida real, impulsos como esse podem levar a situações ainda piores pra gente, porque a gente sempre tá do lado perdedor. E com a Barbie não foi diferente. No caso dela, ela foi presa junto com o Ken, mesmo tendo se defendido em uma situação de agressão sexual. E na prisão, ela é assediada de novo pelos próprios policiais. E nós, mulheres, nos sentimos seguras perto de policiais? Seguras pela lei ou pelo trabalho que eles deveriam fazer? Porque eu não sinto nada disso. O que eu vejo são homens em uma posição de poder que protege mais a eles do que a gente. E quantas mulheres desistem de denunciar casos de abuso na polícia por medo do julgamento que podem receber? E julgamento não só de homens, mas de outras mulheres também. E não é um medo infundado, já que a gente sabe que muitas mulheres são mal recebidas quando já estão sendo corajosas o suficiente em uma situação traumática. E que útil do filme mostrar que o assédio acontece independente de como a gente se veste. Da primeira vez que a Barbie é presa, o policial fala sobre o corpo dela, e na segunda vez falam sobre como ela fica ainda melhor com mais roupas, porque assim eles podem imaginar mais o que tem por baixo. E cadê o suporte da Barbie? Aquele que disse que ia ajudar durante a viagem. Porque o Ken continua sem perceber nada disso. Ele está envolvido demais na descoberta de que no nosso mundo, os homens têm todo o poder. Tem um clube especial. O sonho do Ken é a nossa realidade. E o nosso sonho continua sendo uma fantasia. Quando a Barbie está assistindo as crianças brincando num parque e também algumas pessoas mais velhas ao redor, o contraste de comportamento entre as idades faz parecer que as meninas só são felizes durante a infância, durante a fase do faz de conta. Mas talvez a partir de uma certa idade, as meninas que viram mulheres voltam a ser verdadeiras como eram na infância. Como a gente vê na cena que vem depois, quando a Barbie diz para uma mulher bem mais velha que ela é tão bonita. E a mulher responde, eu sei. E as duas riem como se soubessem que encontraram outra como elas, alguém que entende. A Barbie estereótipo vê a beleza em uma mulher que não está no estereótipo, porque já não está na faixa etária que uma mulher recebe valor na nossa sociedade, é muito significativo. Porque aqui, no nosso mundo, as mulheres são tratadas como se tivessem um prazo de validade. Mas a gente sabe que o nosso valor não se esvai com o tempo. Essa é a primeira vez que a Barbie se conecta com uma mulher bonita de um jeito que não existe na Barbie Land. E a segunda vez é com a Glória, que é interpretada pela América Ferreira. A verdade da Glória é de ser uma mulher normal. Ela se imaginou na Barbie com características comuns que as mulheres reais têm. E claro que para a Barbie ter sentido isso na Barbie Land foi um choque, já que quem criou ela e todas as outras Barbies foram muitos homens. Todos homens. Sempre estar empoderando garotas. Sempre. Mas o que nós realmente vendemos? Nós vendemos sonhos, imaginação e brilho. E quando você pensa em brilho, no que você pensa em seguida? Independência feminina. Essa é a primeira coisa que a gente escuta na sala de reuniões da Mattel, e é dito pelo CEO da empresa, que é interpretado pelo Will Ferrell. É interessante como ele parece inofensivo e ao mesmo tempo tem um quê de instabilidade, de potencial de violência se as coisas saírem do controle do CEO. Nada que nos surpreenda, mas o board da Mattel é composto por 13 homens. Apenas 2 pretos desses 13, inclusive. E eles vendem o que mesmo? Empoderamento para garotas? Com brilho.
E brilho lembra mulheres autossuficientes? Em inglês, a palavra original usada na fala foi female agency, que meio que traduz para empoderamento, e eu não sei se na verdade esse é o termo respectivo em português, ou se tem algum outro. Se alguém aí souber, conta pro resto de nós e eu agradeço, porque eu pesquisei e, bom, foi essa relação que eu fiz. Mas enfim, aí a gente tem explicado por que na Barbieland acham que os problemas do feminismo foram resolvidos, já que elas nem mesmo têm contato com a realidade do que é ser mulher. Outra coisa que eu achei interessante é como a sociedade das mulheres na Barbieland é tão mais saudável entre elas do que esse board parece ser. Todos os homens agem como minions do CEO, como se nenhum tivesse opinião própria, ao contrário das Barbies, já que todas elas têm voz. E é sempre irônico como o patriarcado faz mal para os próprios homens. O Ken deixa a Barbie sozinha para pegar uns livros super educativos na biblioteca da escola, e eles têm títulos muito legais. Segue a lista: Homens e Guerras, As Origens do Patriarcado, Por que os Homens Comandam, literalmente, que aqui o nome em inglês tem duplo sentido, algo como Porque os Homens São Demais, e, claro, Cavalos. E esse é o meu tipo de humor. Eu fui feliz vendo esse filme por causa dessas coisas. Enfim, enquanto isso, a Barbie levou 37 tapas da Sasha, não literalmente, que disse que a Barbie fez o feminismo regredir 50 anos, que ela é um estereótipo inalcançável, que fez meninas se sentirem mal e etc. Tudo aquilo que a gente já conversou lá no início do que as meninas podem ver quando olham para Barbie. E a Sasha deu voz a isso. Ela provavelmente acharia interessante ouvir o que o Aaron, lá aquele empregado da Mattel, diz. Eu sou um homem sem poder nenhum. Isso faz de mim uma mulher? Não, Aaron, ainda não. Ainda tá melhor pra você. Logo antes do minuto 47, o CEO fala sobre como a Mattel teve uma ou duas mulheres no comando. E a gente já sabe que o mundo real é o oposto da Barbieland. Enquanto ele faz esse discurso, o letreiro de Hollywood mesmo aparece no fundo. Os dois lugares são um reflexo um do outro. Hollywood transmite um glamour que desvia a atenção de problemas como o da desigualdade salarial entre atores e atrizes, que é de 25%, pelo menos cerca de $1 milhão, mesmo entre os atores mais conhecidos de Hollywood. Talvez todos os sets de gravação de Los Angeles devessem ter o formato fálico do edifício da Mattel para a intenção de cada lugar ficar mais clara. A Barbie, que tá para entrar na caixa, diz que o cheiro traz uma memória proustiana, e Marcel Proust foi um escritor francês que volta à infância dele através do sabor de Madeleine no livro chamado Caminho de Swan, da série Em Busca do Tempo Perdido. E a Barbie proustiana não vendeu bem. Afinal, quem gostaria de ter uma boneca que traz memórias traumáticas à tona? Mas ela faz uma aparição rápida no filme que eu não teria como reparar se eu não tivesse pesquisado sobre isso. Mas ela aparece interpretada por Lucy Boynton, que é desfocada no fundo de uma das últimas cenas da casa da Barbie estranha. Essa parece ser uma das coisas às quais a Greta Gerwig se referiu quando disse em uma entrevista que sentiu ter escrito partes do roteiro só para ela e para mais uma ou outra pessoa do público. E, fun fact, Proust foi um favorito do Oppenheimer, que teve lá o filme dele com o mesmo nome lançado nos cinemas no mesmo dia de Barbie. A Barbie fica bem decepcionada quando percebe que não tem sequer uma mulher em posição de poder na Mattel, nem mesmo alguma envolvida na criação dela mesma. E se eu me lembro bem, é por aí que ela começa a se sentir desconfortável com a ideia de voltar para a caixa. E quando começam a apertar as amarras com ela lá dentro, eu senti aquilo também. Vários homens tentando convencer uma mulher a se encaixar no comportamento que é esperado dela. Presa como em uma vitrine, uma boneca que representa uma mulher do jeito que os homens esperam que as mulheres sejam. Inclusive, uma mulher para sempre do mesmo jeito.
que não envelhece, assim como mulheres comuns e as atrizes de Hollywood, que não podem envelhecer. A Barbie está rodeada por esses homens que parecem meio inofensivos por conta da energia Minion. Não o Minion brasileiro, ele assusta qualquer um. E eles têm aquele quê de violência, que a qualquer momento aquela falsa amistosidade pode mudar. E isso depende do comando de um só homem. Um só homem influencia todos os demais. Ela sabe e sente tudo isso. E é aí que ela foge. Ela só para e se sente segura quando encontra uma mulher. Uma mulher que ela nem sabe quem é. Mas é uma mulher e existe um sentimento inato de segurança. A Ruth vê a beleza da Barbie por ela ser como ela é, sem esforços para isso. E a Margot Robbie já é um estereótipo de beleza e mesmo assim a Barbie se sente insegura, dizendo que ela costuma parecer perfeita. Mas a Ruth diz que acha que ela parece ser do jeito que ela deveria ser. E percebam que os dedos delas se tocam, fazendo referência à criação de Adão do Michelangelo. Além desse seu encontro com a criadora dela, mesmo que ela ainda não saiba disso, também é um reconhecimento de quão humana a Barbie tem se tornado. A Glória salva a Barbie e explica que talvez porque eu não podia ser como você, eu fiz você se parecer comigo. Que é como a gente conversou lá atrás, ela trouxe a verdade dela para a fantasia da Barbie. E quando a Barbie percebe que aquelas eram as memórias da Glória, foi um reconhecimento muito bom de que adultos também podem brincar, também têm imaginação, e foram crianças um dia. E é uma coisa de cura da criança interior a Glória brincar com a Barbie e ver a boneca no lugar dela e não o contrário. Agora, enquanto a Barbie e a Glória têm essa conexão instantânea, que nem quando a gente fazia amigos na infância, a Sasha tá toda contrariada, insatisfeita, fazendo vários questionamentos que, na verdade, têm uma energia um tanto negativa. Mas a atenção não tá nela, como talvez seria de costume. A Glória está tendo o momento dela com aquela Barbie que tirou a obrigação das meninas de serem só mães o tempo todo. A Sasha chega até a dizer que todo mundo odeia mulheres e que mulheres odeiam mulheres, o que soa totalmente fora de hora quando a Barbie e a Glória estão fazendo uma conexão tão bonita. Sasha, mulheres não odeiam mulheres. Muitas de nós cresceram sendo manipuladas para vermos outras mulheres como competição, quando na verdade todas e cada uma de nós não temos nada valioso para competir por. O valor já está em nós mesmas. E esse discurso negativo não faz ninguém se sentir melhor. Não é construtiva essa forma de lidar com o fato de que muitas mulheres nem sabem que tem alguém brincando com elas por trás dos panos. Assim como alguns dizem que discurso bonito não muda nada, esses combates que só trazem a visão do que é ruim também não mudam nada e podem até fazer as pessoas sentirem que tá tudo perdido e não adianta lutar para que alguma coisa mude. A Barbie e a Glória escolhem nutrir o relacionamento delas, ao invés do que a Sasha diz que a realidade é. Aquele é o momento delas, é a vez da Glória, porque toda mãe ainda é a sua própria pessoa, com os seus próprios desejos. E ela finalmente fala sobre como a vida adulta e o comportamento da Sasha fazem ela se sentir. Por fim, ela escolhe fazer algo por ela mesma. E se a Sasha quiser fazer parte disso, ok, e se não quiser, também não vai impedir que aconteça. A Glória vai visitar a Barbie Land com a Barbie. Tudo, e eu quero dizer tudo, existe para expandir e elevar a existência dos homens. Bem, quem disse isso foi o Ken, não eu. Mas não deixa de ser verdade. A praia, que antes era normal, agora parece aqueles não tão antigos comerciais de cerveja. A casa dos sonhos da Barbie virou a Mojo Dojo Casa House do Ken. E assim como nós temos o filme Barbie, as mudanças do Ken fizeram acontecer um filme dele mesmo que virou um hit. Tudo por causa do patriarcado. E ele diz que foi só ele explicar tudo do jeitinho que ele aprendeu e a sociedade desmoronou. É cômico. E triste, porque é a nossa realidade.
Já que a Barbie Land é o espelho do nosso mundo, lá também não era justo para os Kens antes disso tudo. Quando a Barbie é perguntada onde os Kens viviam, por exemplo, ela nem sabe responder. Tudo girava ao redor das Barbies, assim como aqui tudo gira ao redor dos homens. E por isso, quando a Barbie é colocada para fora de casa pelo Ken, ele pergunta: qual é a sensação? E eu digo que eu me senti comovida por ele, porque ele não parece feliz em virar o jogo e colocar a Barbie na posição que ele estava antes. Na verdade, ele parece triste de aquele seu jeito que funcionou para chamar a atenção dela. Agora, imaginem se a gente conseguisse fazer isso aqui no nosso mundo. Muitos homens acreditam que o feminismo que a gente quer é como a Barbie Land era antes, com as Barbies acima dos Kens e os Kens, sei lá onde eles ficavam. E tudo que a gente quer é igualdade, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. A gente não quer que o mundo seja a nossa casa dos sonhos da Barbie. Mas ele tem sido esse tempo todo a Mojo Dojo Casa House do Ken. Eu não sou bonita como a Barbie estereótipo. Eu não sou inteligente o suficiente para ser interessante. Eu não consigo fazer neurocirurgia, eu nunca pilotei um avião, eu não sou a presidente, nenhuma Barbie na Suprema Corte sou eu. Eu não sou boa o suficiente para qualquer coisa. Como diz a Glória, é impossível ser mulher. A gente vive tentando fazer um malabarismo, revezando entre todas as coisas que esperam que a gente seja. Porque todas essas coisas são contraditórias, não podem existir ao mesmo tempo. Mas independente de quão exaustivo esse trabalho impossível seja, a gente sempre precisa ser grata. E claro, a gente precisa encontrar uma forma de apontar os problemas desse sistema, mas, de novo, sendo sempre agradecidas. E mesmo fazendo o impossível, tudo que a gente faz está errado. E é tudo culpa nossa. E sabe de uma coisa? É muito irônica a forma como esse filme conversou com o mundo real. A Margot Robbie não recebeu a nominação para os Oscars de 2024 como melhor atriz, e eu não estou falando que ela deveria ou que ela merecia mais do que outras atrizes, até porque a Emma Stone ter ganhado esse Oscar foi 100% merecido, não teria como ter sido outra pessoa, mas ela não foi nomeada e ela finalmente se pronunciou depois de muitos comentários na internet sobre isso. E adivinhem, ela disse que não tem como não estar grata por tudo. E eu não posso e nem quero dizer que ela gostaria de ter dito outra coisa, mas é difícil não fazer essa comparação com o que a Glória disse. Eu penso na Margot e no que mais ela poderia ter dito nessa situação. Porque atrizes são menosprezadas ou odiadas o tempo todo quando falam sobre as suas angústias, como se tivessem saído da linha imaginária do bom comportamento. Elas são tratadas mal pelo público, em sua maioria por homens, e uma vez que eles decidem não gostar de uma atriz por qualquer razão, a carreira inteira dela é ameaçada. Então eu não posso dizer que a resposta da Margot me surpreende, porque a indústria e esse mundo não perdoam as mulheres. Talvez todas as coisas que você pensou que faziam de você, você, não são realmente você. Primeiro, eu acho bom que a Barbie e o Ken não tenham terminado juntos, não só porque a história já estava se encaminhando para essa direção de qualquer jeito, mas porque a Ruth Handler, que é a criadora da Barbie, nomeou a boneca inspirada pelo nome da filha dela, Bárbara. E o Ken me parece claramente baseado no nome do filho dela, Kenneth. Então, seria esquisito. Me parece esquisito ver a Barbie e o Ken como um casal. Inclusive, foi muito emocionante para mim quando a Ruth conversa com a Barbie já nesse final de filme. Tem uma coisa na forma como as falas dela são entregues. A Rhea Perlman brilhou nesse papel. Continuarmos amarradas a uma caixinha não é o nosso destino. Dói viver nessa realidade, mas nós somos mulheres de verdade, nós temos o nosso propósito. E mesmo que algumas de nós ainda não tenham encontrado ele existe independente da vontade ou da existência de qualquer outra pessoa.
Eu sou a Rai e esse foi o Sétimo Andar.